Muito bom dia a todos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui no estado do Amapá discutindo ações para enfrentamento às drogas, enfrentamento a todos os problemas ocasionados pelo seu uso. Eu, nesta apresentação, irei trazer para os senhores ações que o governo federal tem realizado para a redução da demanda de drogas. Basicamente, as ações que diz respeito ao enfrentamento às drogas e aos seus problemas se realizam em duas grandes frentes. A primeira delas é uma frente de redução de oferta de drogas, que são as ações de combate ao narcotráfico, de combate ao crime organizado ligado ao narcotráfico. Essas ações do governo federal são realizadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em uma outra secretaria chamada SENAD. E as ações de redução de demanda de drogas, são as ações que eu irei então apresentar aos senhores nessa manhã, são ações realizadas no Ministério da Cidadania, pela nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Então essas ações de redução de demanda de drogas, elas se realizam nessas principais áreas de prevenção ao uso de substâncias psicoativas e também ações que buscam a recuperação de pessoas que infelizmente se enveredaram pelo mundo das drogas. É basicamente as ações que eu vou conversar com os senhores nesse momento. Antes de mais nada, vale lembrar que no início da atual gestão do governo federal houve então a divisão das competências. Antes, as ações tanto de redução de demanda como redução de oferta de drogas eram realizadas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, por um entendimento da atual gestão do governo federal, de que nós deveríamos dividir as competências para que nós pudéssemos ter o foco mais específico em cada uma dessas ações, nós então acabamos dividindo as competências, criando então no Ministério da Cidadania essa nova secretaria que hoje então eu tenho a satisfação de estar à frente desde o início da gestão do governo federal. E os resultados são bastante interessantes, o que mostra, na verdade, que nós devemos ter mesmo ações distintas nessas duas grandes frentes de ação. São duas frentes de suma importância, são ações que precisam ser complementares, entretanto, o foco precisa ser diferente, o que motivou, então, no governo federal, nós dividirmos essas competências. Eu apresentarei, então, aqui para os senhores, e aqui segue o roteiro da minha apresentação, que iniciou agora. Hoje no Brasil nós temos aquela que é considerada a nova política nacional sobre drogas, que foi publicada em abril de 2019, que eu vou apresentar para os senhores. Na sequência, então, mais precisamente no mês de junho de 2019, nós publicamos aquela que é considerada a nova Lei de Drogas, a Lei 13.840. São duas novas normativas que se alinham entre si e se alinham também com a nova Política Nacional de Saúde Mental, publicada em dezembro de 2017. São novas normativas que buscam dar novos direcionamentos, novos norteamentos para as ações do governo federal e ações de toda a sociedade brasileira, para que nós, então, pudéssemos ter resultados diferentes do que aqueles resultados pífios, muito ruins, que as políticas públicas anteriores vinham trazendo, e que eu vou mostrar para os senhores na sequência. Então, na terceira parte da apresentação, depois de nós falarmos dessas duas novas normativas, nós vamos falar mais precisamente das ações que realizamos no governo federal na área de redução da demanda de drogas. Ok? Então, esse será o roteiro da nossa apresentação. Vale a pena aqui nós conversarmos, então, inicialmente, sobre o que motivou nós, do governo federal, nesse trabalho, junto com a sociedade brasileira, a publicarmos essas novas normativas que estão em curso hoje no Brasil e que buscam, então, nortear a partir de agora a política sobre drogas em nosso país. Primeiro, vale lembrar aqui que nós vimos tendo altas taxas de pessoas em situação de rua com dependência química. É interessante porque, infelizmente, as políticas públicas anteriores vinham com dificuldade de ofertar tratamento apropriado para as pessoas. Isso acabava vulnerabilizando as pessoas com dependência química e também as pessoas com transtornos mentais, e favorecia então que essas pessoas fossem para as ruas.
É interessante, tem uma pesquisa publicada, deputada Aldilene, pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, publicado pelo grupo do professor Ronaldo Laranjeira, publicado ano passado, mostra que a maioria das pessoas que estão na Cracolândia de São Paulo, a maior Cracolândia do Brasil, que fica na região da Luz, no centro de São Paulo, a maioria das pessoas que estão nas Cracolândias acabaram indo parar nas Cracolândias porque se envolveram primeiramente com as drogas. Ou seja, a droga é um fator, sim, que leva as pessoas a ter um esgarçamento do tecido social, um esgarçamento do suporte familiar, o que acaba, então, empurrando essas pessoas para as ruas. Então, se a gente quer realmente enfrentar o problema de pessoas em situação de rua, de cenas abertas de drogas, como as Cracolândias, nós precisamos ofertar cuidado apropriado para essas pessoas. Uma outra situação são as Cracolândias, a expansão dessas cenas abertas de uso de drogas no Brasil, como consequência dos problemas na assistência às pessoas com dependência química e transtornos mentais em nosso país. Nós vemos também aumento do uso de álcool e de outras drogas em nosso país. Há um estudo importante chamado Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas, o LENAD, que inclusive agora está sendo realizada a 3ª edição desse estudo. E esse estudo tem mostrado que no Brasil nós vimos tendo um aumento importante do uso de drogas e de dependência química. Vale lembrar aqui, deputada, que de acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ao NODC, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo. O Brasil é o primeiro mercado consumidor de crack do mundo. Ou seja, a gente vinha tendo um cenário de aumento do uso de drogas com esses impactos todos sociais que nós estamos apresentando aqui. Vale falar também que no Brasil nós vimos sendo um aumento no afastamento do trabalho pela Previdência Social de pessoas que apresentam dependência química. E isso, deputada, porque as pessoas não recebiam tratamento apropriado, se vulnerabilizavam e não conseguiam mais trabalhar. E tinham que ser afastadas do trabalho e trazendo prejuízos diretos para as suas famílias, para o sustento das suas famílias. Aumento de doentes mentais graves e pessoas com transtornos mentais nos presídios. E isso, vale lembrar aqui, deputada, não é porque a lei de drogas no Brasil prende pessoas usuárias de drogas. Isso porque as pessoas não recebiam tratamento apropriado, novamente, se vulnerabilizavam, e para manter a sua dependência, manter seu vício, essas pessoas entravam em conflito com a lei, muitas vezes cometendo crime de tráfico de drogas, crime contra o patrimônio. Essas pessoas, então, ao invés de receber tratamento apropriado, elas eram presas. Então, nós vimos enfrentando essa mazela na nossa sociedade, que era o aprisionamento de pessoas com dependência química e com outros transtornos mentais graves. É interessante nós trazermos aqui que nós temos, inclusive, um fenômeno chamado de fenômeno de Penrose, deputada, que mostra que quanto menos leitos assistenciais nós temos às pessoas com transtornos mentais e dependência química, infelizmente nós temos o aumento de pessoas encarceradas. E era isso que nós tínhamos no Brasil, e essa é a realidade que nós estamos lutando para mudar agora. Nós vimos também o aumento das taxas de homicídio no Brasil, lembrando que parte considerável das taxas de homicídio relacionado ao cenário das drogas, né? E agora, com essas novas políticas, nós temos diminuído as taxas de homicídio, de assassinato no Brasil, como resultado direto já das novas ações do governo federal. No ano de 2017, deputado, o Brasil fechou, pasmem os senhores, mais de 65 mil homicídios, mais de 65 mil assassinatos. Com essas políticas novas, com essas ações novas do governo federal, que tem um enfrentamento mais duro contra as drogas, mais efetivo nessas várias frentes de enfrentamento às drogas, no ano de 2019, nós reduzimos os assassinatos no Brasil em 20%, e agora, nesse ano, só no primeiro semestre, reduzimos em 10% o assassinato no Brasil. Nós vimos também aumento das taxas de suicídio. Nós estamos agora no Setembro Amarelo, que é um mês que se coloca aí a questão da prevenção do suicídio. Nós vimos tendo no Brasil um aumento importante do suicídio. E isso, deputada, por conta de políticas públicas inapropriadas de cuidar das pessoas com transtornos mentais e dependência química. Só para que as pessoas possam saber, segundo o maior fator de risco para alguém morrer por suicídio, é a presença de dependência química. Logo, aumento das taxas de suicídio no Brasil nesses últimos 20 anos eram em decorrência
de pessoas que vinham recebendo tratamento inapropriado e acabavam, então, infelizmente, morrendo por suicídio. E só para a gente lembrar aqui, que eu acho que é importante, né, nós tivemos, me antecedendo aqui, a fala da Caroline Duarte, que é representante do movimento da luta antimanicomial. É importante, deputada, nós esclarecermos aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que nesses últimos 30 anos no Brasil, o cuidado ou a falta de cuidado que essas pessoas com transtornos mentais de dependência química vinham tendo no Brasil era em decorrência das políticas públicas anteriores que eram embasadas nos ideários da luta antimanicomial. A luta antimanicomial no Brasil trouxe grande desassistência e é a grande responsável por esse cenário caótico que nós temos tendo no Brasil hoje e que nós estamos buscando mudar com as novas ações do governo federal. É inaceitável que nós tenhamos políticas públicas baseadas em questões ideológicas, como vem acontecendo no Brasil, baseadas em questões meramente de entendimento e sem qualquer lastro na realidade. Falando sobre a questão da nova política nacional sobre drogas, deputada, que foi publicado então por meio de um decreto do presidente da República, o decreto 9761, e esse decreto advém de uma resolução prévia do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, do CONAD, que identificou a necessidade de mudança, ou seja, com o cenário que nós tínhamos, resultado da desassistência que imperava no Brasil nesses últimos anos, por conta de políticas públicas baseadas em questões ideológicas e não técnicas, nós então publicamos esse decreto presidencial instituindo a nova política nacional sobre drogas no país. Vai lembrar que a nova política nacional sobre drogas envolve necessariamente a participação de várias pastas do governo federal buscando realizar ações intersetoriais. Um pouco depois, como nós dissemos, foi publicada a nova Lei de Drogas, que foi sancionada pelo presidente da República e publicada no dia 5 de junho de 2019. Esse foi um grande avanço que nós tivemos no Brasil e o governo federal participou de maneira bastante efetiva na articulação junto ao Congresso Nacional para a publicação dessa nova lei. Basicamente aqui, senhores, nós temos um resumo das principais mudanças que envolvem a nova Política Nacional sobre Drogas e a nova Lei de Drogas e que, na verdade, se alinha, como eu já disse anteriormente, com a nova Política Nacional de Saúde Mental publicada em 2017, que buscam, então, colocar de lado esses ideários nefastos que a luta antimanicomial trouxe para o Brasil nesses últimos 30 anos e que levou a esse cenário caótico de desassistência às pessoas com transtornos mentais e dependência química no país. Primeira coisa, então, que essas duas normativas trazem é a posição contra a legalização das drogas hoje ilícitas. Nós não podemos ter políticas públicas que buscam a legalização das drogas, que inclusive é uma das plataformas da luta antimanicomial, uma política antiproibicionista, que na verdade, se for implementada no Brasil, só vai aumentar os problemas que infelizmente já são muitos em nosso país. O que nós buscamos é uma sociedade efetivamente protegida das drogas, com ações mais duras de repressão ao crime organizado, e diferente também dessa argumentação que não tem o menor lastro na realidade, que é de que ações mais duras no enfrentamento ao crime organizado, enfrentamento mais duro ao narcotráfico, vai causar, por exemplo, uma mortandade, aumento da mortalidade, aumento de assassinatos. Não é o que a gente tem visto no Brasil. Essas novas normativas têm trazido ações mais duras do poder público contra o narcotráfico. A gente tem batido recorde atrás de recorde de apreensão de drogas. Nós temos conseguido fazer a descapitalização de organizações criminosas ligadas ao crime organizado, ligado ao narcotráfico, e nós temos conseguido diminuir as taxas dos homicídios no Brasil. Antes era uma taxa de mais de 65 mil homicídios, hoje nós temos uma taxa pouco mais de 40 mil, e que precisamos ainda diminuir mais. Mas essa questão de que nós precisamos liberar droga para enfrentar os problemas ocasionados por elas é uma grande falácia, e isso, na verdade, não encontra suporte em nenhuma experiência internacional
de liberação de drogas. Em relação ao tratamento, o que nós buscamos a partir de agora é ajudar a pessoa a se recuperar de maneira efetiva. Políticas anteriores, defendidas aqui anteriormente, de redução de danos, basicamente vinham jogando para debaixo do tapete o problema, vinham cronificando pessoas que apresentam dependência química no país. Era essa a realidade que a gente tinha. São políticas públicas que gastam dinheiro da sociedade e não recuperam as pessoas. E é o que a gente, então, tem buscado mudar a partir de agora. As farmácias terapêuticas ganham, sim, importância nesse cenário, mas vale lembrar que não só as farmácias terapêuticas. Diferente da luta antimanicomial, que propõe a organização de uma rede assistencial excludente, que excluía serviços de internação hospitalares, que excluía comunidades terapêuticas, excluía ambulatórios de saúde mental, excluía hospital-dia, ou seja, buscava criar uma rede assistencial única e exclusivamente centrada em alguns serviços, como, por exemplo, os CAPs, que são importantes, hein? Que são importantes. Agora, a gente imaginar que qualquer tipo de pessoa que apresenta dependência química vai ter o seu tratamento contemplado em um único tipo de serviço, isso daí é uma falta de senso de realidade total. As pessoas com dependência química são pessoas que apresentam um quadro clínico como qualquer outro quadro clínico de saúde, que precisam receber cuidado em saúde de acordo com o seu quadro clínico. Ou seja, se apresentam um quadro clínico mais leve, de mais fácil controle, podem e devem receber o tratamento de base comunitária, em CAPs, em ambulatórios de saúde mental, em unidades de acolhimento. Entretanto, em quadros mais graves, precisam ir para uma unidade terapêutica. Em quadros mais graves ainda, precisa de uma internação. E muitas vezes uma internação involuntária. Porque se a gente não ofertar isso para as pessoas, deputado, a gente vai colocar essas pessoas em situação de risco. Situação de risco. Não adianta a gente fazer campanha de Setembro Amarelo aqui, não adianta a gente falar que a gente está lutando contra suicídio se a gente não tiver ações práticas e efetivas de tratamento às pessoas com dependência química e com transtornos mentais. E o cuidado precisa ser de acordo com as necessidades dos pacientes e não de acordo com ideologias de grupos políticos que estão no poder em determinados momentos históricos. Na área de prevenção ao uso de drogas, para finalizar, o que nós buscamos são ações mais abrangentes e que dêem conta das diferentes realidades que nós precisamos enfrentar. Tudo isso buscando ter resultados diferentes daqueles resultados pífios que nós vimos tendo no Brasil ao longo dessas últimas décadas. Indo aqui então para a parte já final da apresentação, a gente falar sobre as ações então, que o governo federal tem realizado a partir das novas políticas, da nova política nacional sobre drogas, da nova política nacional de saúde mental, da nova lei de drogas, que eu trago aqui para os senhores quais ações que nós temos realizado. Então, ações da assistência ao dependente químico e a sua família. Aqui nós temos a rede atual de cuidado às pessoas com dependência química. Essa é uma rede do SISNAD. O SISNAD, só para falar para os amigos, é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E nós temos também, como foi dito aqui pela Caroline Duarte, nós temos a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. A RAPS, dentro do SUS, né, no âmbito da saúde, e o SISNAD, na Política Pública sobre Drogas. Nesses dois sistemas, nós temos as redes assistenciais, as redes de cuidado às pessoas com transtornos mentais. A rede de atenção que nós temos aqui, a pessoa com dependência química, é muito parecida com a RAPS. E que nós alteramos, viu, deputada? Nós incluímos aqui, por exemplo, comunidades terapêuticas, grupos de mútua ajuda e apoio familiar, hospitais psiquiátricos, hospitais-dia, ambulatórios de saúde mental. São todos esses serviços que as políticas públicas anteriores colocavam de lado. Sabia disso? Por questões ideológicas, não porque as pessoas não precisam de cuidado. Eu ouvi aqui falar pela senhora Caroline sobre violação de direitos praticado por algumas entidades. Eu queria saber se a Caroline Duarte já visitou, por exemplo, a Fazenda da Esperança, aqui do estado. Eu estive ontem lá, de verdade, não tem nenhuma situação de violação de direitos naquela entidade. E a luta antimanicomial,
viu? Quer fechar essas entidades no Brasil. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a coerência disso, de uma política que se pretende ajudar as pessoas, querer fechar entidades como, por exemplo, a Fazenda da Esperança? Eu convido, então, a Caroline a visitar a Fazenda da Esperança, ver se lá é um manicômio, ver se as pessoas ficam presas lá. As pessoas estão lá pelo absoluto entendimento que precisam estar lá. É um acolhimento voluntário. E quando precisa fazer uma internação, aí não um acolhimento com a terapêutica, mas uma internação hospitalar involuntária, isso precisa também ser ofertado pelo poder público, viu, deputada? Porque se a gente não oferta o cuidado em regime de internação para algumas pessoas, a gente deixa essas pessoas ao léu, à sua própria sorte, a gente está colocando essa pessoa em risco. A gente está colocando essa pessoa em risco para si, como por exemplo morrer por suicídio, a gente está colocando em risco essa pessoa de colocar outras pessoas numa situação de dificuldade. Então, o que a gente precisa ter, é isso que eu quero colocar aqui para deixar bem claro, é que o cuidado das pessoas com transtornos mentais de dependência química seja de acordo com a sua necessidade. Se a pessoa precisa de uma internação, o poder público é obrigado a ofertar a internação. E o governo federal hoje tem recurso para isso. Se a pessoa precisa de acolhimento com a terapêutica, precisa ter uma terapêutica apropriada. Claro, se ela precisa de um cuidado de base comunitária, de um CAPS, de um ambulatório, isso também precisa ser ofertado. Agora, vir com essa retórica antiga, já surrada, mofada, extemporânea, tratamento em liberdade, bater nessa mesma tecla, isso daí, infelizmente, não pode mais ter lugar na nossa sociedade, uma sociedade que pretende ter resultados diferentes do que aqueles que nós vimos tendo no passado. Aqui eu vou trazer algumas ações, como por exemplo ações com as farmacoterapêuticas, que são extremamente importantes. Nós temos realizado ampliação do financiamento das farmacoterapêuticas no país. Nós quadruplicamos o número de vagas financiadas em comunidades terapêuticas no Brasil. Saltamos de 2.900 vagas, deputada Audilene, para cerca de 11.000 vagas. Se Deus quiser, até o final do ano, vamos aportar ainda mais recursos para ampliarmos esse financiamento. Agora, é importante dizer, em 2017, quando publicamos a nova Política Nacional de Saúde Mental, eu estava no Ministério da Saúde na ocasião, nós, inclusive, passamos a trabalhar com as farmacoterapêuticas, com hospitais psiquiátricos, colocamos mais dinheiro, sim, nesse serviço. Mas só no ano de 2017, quando eu era coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde e ajudei a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, vale ressaltar aqui, deputada, que naquela ocasião nós criamos mais de 100 CAPs no Brasil, mostrando que uma coisa não exclui a outra. Você investir em assistência de base comunitária não quer dizer que a gente não vai mais investir em assistência de base hospitalar, em acolhimento com a terapêutica. Essa questão de falar de uma rede de serviços que são substitutivos, isso não tem experiência em lugar nenhum do mundo que é assim. A rede precisa contar com serviços complementares, um serviço complementando o outro. O CAPS vai até um certo limite. Depois a gente precisa ter com a terapeuta, depois tem que ter hospital, tem que ter lugar de atender a pessoa num sistema de abrigamento, numa unidade de acolhimento. Ou seja, a gente precisa ter uma rede ampla, completa e não substitutiva. Um serviço não substitui o outro. Isso acontece em qualquer área da medicina. Eu sou médico. Ou seja, se o indivíduo infartar, ele tem um infarto, vou falar, não, esse indivíduo não vai para o hospital. Eu quero fazer o tratamento dele de base comunitária, um tratamento em liberdade. Esse indivíduo ele precisa ser hospitalizado, senão ele vai morrer. Isso acontece na área de saúde mental também. Não dá mais para a gente basear os nossos discursos, posicionamentos políticos e ações do poder público em questões ideológicas. Aqui só para mostrar a ampliação do financiamento de classes terapêuticas no Brasil. Hoje financiamos vagas, essas 11.000 vagas, em quase 500 classes terapêuticas no país. E estamos trabalhando para o aumento desse financiamento, que é muito importante. E temos aqui um exemplo de classe terapêutica, que é a Fazenda da Esperança, que é uma grande parceira do governo federal. Hoje a Fazenda da Esperança é responsável por cerca de 10% de todas as vagas financiadas pelo governo federal. Eu tenho aqui uma grande satisfação de ter a Fazenda da Esperança como parceira nossa nessas ações, nesse segmento de política pública no governo federal.
Além do aumento de vagas, deputado, nós temos trabalhado também para melhorar a capacitação das pessoas que trabalham no cuidado das pessoas, dos pacientes com dependência química acolhidos nas comunidades terapêuticas. Nós temos alguns cursos que estão sendo ofertados para monitores, para gestores dessas entidades. Esse daqui é um desses cursos, o Compacta, um curso em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo, ou seja, para que os profissionais dessas entidades possam ter cada vez mais capacitação para trabalhar com as pessoas que lá estão acolhidas nessas entidades. Esse daqui, enfim, é uma outra situação também, só para os amigos aqui entenderem que além de aumento de vaga, além de capacitação, a gente tem trabalhado também para dar mais segurança jurídica para o funcionamento das comunidades terapêuticas no Brasil. É muito importante, a gente tem avançado em vários marcos regulatórios. Esse daqui é um deles, a resolução número 1 do CONAD de 2015, que saiu de vigência, a gente conseguiu fazer com que esse marco regulatório voltasse à vigência. Então nós temos tido ações importantes de regulamentação. Essa aqui é uma outra ação de regulamentação que nós conseguimos recentemente, que foi a aprovação de uma resolução pelo Conselho Nacional, deputada, de Políticas sobre Drogas, o CONAD, e o governo federal tem assento nesse conselho. Nós aprovamos a possibilidade de termos acolhimento de adolescentes em comunidades terapêuticas. Mas não só até o acolhimento, nós aprovamos uma resolução que coloca lá todas as obrigações que as comunidades terapêuticas precisam ter para ter o acolhimento. Não é só o acolhimento, existe todo um regramento colocando a obrigatoriedade das comunidades terapêuticas de se articularem com a rede de educação, a rede socioassistencial, a rede de saúde, a rede de proteção. Tudo isso para que a gente possa garantir efetivamente que o cuidado vai ser prestado e que a gente vai ter um resultado efetivo da prestação desse cuidado. Nós temos trabalhado também, viu, deputada, junto ao Parlamento, lá no Congresso Nacional, nós ajudamos na criação da Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional em defesa das comunidades terapêuticas, e esse trabalho tem sido muito importante para uma série de ações, inclusive para termos mais recursos para aportar nas comunidades terapêuticas. Aqui, por exemplo, uma ação garantindo emendas parlamentares para as comunidades terapêuticas, para que nós possamos aumentar o financiamento dessas entidades, aumentar a possibilidade de cuidado nessas entidades e melhorarmos cada vez mais a sua qualidade. Temos também trabalhado com os parlamentos dos estados. Então, estar aqui hoje, deputada, para mim é uma grande satisfação, inclusive trazendo aqui algumas experiências que talvez possam até ser replicadas aqui no estado do Amapá. Nós, por exemplo, temos participado da criação de frentes parlamentares, deputada, em defesa das comunidades terapêuticas nas assembleias legislativas. Aqui nós apresentamos a experiência que tivemos lá no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Estamos agora ajudando na organização de uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tudo isso para que a gente possa avançar nessa política pública, porque a participação das casas de lei são extremamente importante nesse processo. Aqui, enfim, uma visita do presidente da República com a terapêutica Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, mostrando que essa é uma política importante para o governo federal e que, novamente, diferente do que vinha acontecendo no Brasil antes, com a luta antimanicomial, que nós tínhamos uma política excludente na construção da rede assistencial, aqui não. Aqui nós temos uma política de incluir todos os serviços, todos os atores, sejam eles do poder público ou da sociedade civil. Para nós, todos são importantes. Aqui uma ação que é importante também a gente comentar, essa medida provisória que mandamos para o Congresso Nacional em 2019, ela se transformou numa lei, a Lei 13.886, deputada, que hoje permite que nós tenhamos uma ação bastante importante no enfrentamento às drogas. Nós matamos 2 coelhos numa cajadada só. Primeiro, nós descapitalizamos, tiramos recurso do narcotráfico, do crime organizado, conseguimos com isso, ainda sem ter finalizado o processo, nós conseguimos fazer a expropriação do bem do narcotraficante, conseguimos fazer a alienação antecipada dos bens, pegar esse recurso, fazer leilões e pegar
o dinheiro dos leilões e aplicar no enfrentamento às drogas. Ou seja, a gente descapitaliza o crime organizado e coloca recurso do crime organizado contra ele mesmo, no enfrentamento às drogas. E agora a gente tem utilizado parte desses recursos, deputada e Eupídio, todos os amigos aqui, nós temos usado alguns desses bens, inclusive, para doar para as entidades. E isso é muito importante, porque a gente tem, por exemplo, conseguido fazer doação de veículos, que são importantes para as entidades. A gente já conseguiu doar quase 100 veículos em pouco tempo agora de publicação dessa lei. Uma outra ação que nós temos aqui, a gente fez um georreferenciamento, todas as terapêuticas financiadas pelo governo federal, isso para dar transparência. Isso para dar transparência. Se vocês quiserem, vocês podem entrar no Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, vocês podem entrar lá e vocês vão encontrar todas as terapêuticas que recebem recursos do governo federal, onde elas estão, quantas vagas tem, quem que é o responsável, qual que é o endereço, telefone, para que a gente dê transparência primeiro e para que a gente informe a população onde é que tem tratamento apropriado, chancelado pelo governo federal. Essa é uma outra ação que nós tivemos, nós temos buscado aprimorar as ações. Algumas terapêuticas vinham ainda permitindo o uso de tabaco nas suas dependências. A gente tem trabalhado para fazer das terapêuticas um ambiente livre de tabaco, para que a pessoa possa se recuperar efetivamente do uso de qualquer tipo de drogas. Temos ajudado também no financiamento de uma outra linha muito importante aqui, deputada, que são os grupos de mútua ajuda e apoio familiar, muitos deles, inclusive, ligados como nas terapêuticas, né? Hoje nós ajudamos no financiamento de alguns grupos muito importantes da sociedade civil que trabalham na recuperação de dependentes químicos e no apoio aos seus familiares, já que o apoio às famílias dependentes químicos é muito importante. Nós temos hoje ajudado no financiamento de grupos como Federação de Amor Exigente, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é o GEV, que é ligado à Fazenda da Esperança. Inclusive aqui, nós temos aqui no Amapá, nós temos o GEV funcionando, nós temos a Pastoral da Sobriedade aqui no Amapá, e estamos à disposição para ajudarmos a trazer, viu, deputada, outros grupos de apoio familiar, de mútua ajuda, que são extremamente importantes para a recuperação de pessoas com dependência química em nosso país. E tudo isso mostrando que a nossa ação é trazer cada vez mais atores para esse palco, para que a gente não tenha um palco excludente, mas que a gente possa oferecer cuidado e possibilidade de apoio a todas as pessoas. Temos trabalhado também com os grupos anônimos, né, como AA, NA. Eu antes de vir para cá, enfim, acabei dando uma olhada, né, nos grupos anônimos aqui no Amapá. Nós temos aqui, deputada, vários grupos de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e que também não eram aceitos, viu, pela luta antimanicomial. Interessante, né? Que também perseguiam esses grupos, porque eram grupos que ajudavam as pessoas a ficarem abstinentes. Isso daí não era aceito. Então é importante a gente deixar muito claro, né, sobre o que a gente está tratando aqui nessa audiência pública. Temos uma parceria com Narcóticos Anônimos e lançamos recentemente a linha de ajuda Narcóticos Anônimos 132, que as pessoas podem ligar de maneira gratuita. Estamos implantando agora paulatinamente até o final do ano. A expectativa é que conseguimos implantar essa linha em todo o país, para que as pessoas possam acessar, enfim, onde tem sala de narcóticos anônimos, onde pode receber ajuda de narcóticos anônimos. Tudo isso para mostrar que todo tipo de ajuda é importante. A gente não pode excluir possibilidades de ajuda. Temos trabalhado também na reinserção social de dependentes químicos. Temos dois grandes programas. Um deles é o programa Progredir e o outro é o programa Brasil Mais Empreendedor. Ambos os programas, deputada, trabalham na capacitação de pessoas com dependência química, visando a sua reinserção social. Reinserção social por meio do trabalho, para que a reinserção social se dê com dignidade, para que a pessoa possa se reinserir socialmente trabalhando e ajudando no sustento seu e da sua família. Aqui nas ações de prevenção nós criamos aquela que é chamada o Sistema Nacional de Prevenção às Drogas, é uma ação nova do governo federal, uma parceria nossa do governo federal com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo,
que trabalha nas questões técnicas do sistema, e uma parceria nossa nesse programa com o PNUD. O PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por quê? Porque a gente precisa ter, deputada, na área de prevenção, do mesmo jeito que a gente tem na área de tratamento, ações distintas em várias frentes. A gente precisa ter ação de prevenção na escola, na comunidade, enfim, é o que a gente tem buscado fazer. Essa aqui é uma campanha que nós lançamos, uma campanha de prevenção às drogas. Você nunca será livre se escolher usar drogas, uma campanha que foi veiculada em meios de comunicação, redes sociais, para conscientização da população sobre os malefícios das drogas. Nas escolas temos uma parceria importante com o PROED, né? O PROED é um programa realizado pelas polícias militares de todos os estados, inclusive aqui no estado do Amapá, né? Um programa muito importante, o programa mais capilarizado de prevenção às drogas, baseado hoje, né, numa metodologia chamada Keep It Real, uma metodologia internacional adaptada para a realidade brasileira, diferente da que era utilizada no passado pelo PROED e que tem resultados bastante importantes. Aqui nós firmamos um acordo de cooperação técnica, deputada, com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares de todo o Brasil, para o fortalecimento e expansão do PROED, para trabalharmos na prevenção ao uso de drogas nas escolas. No contraturno escolar, nós temos esse programa importante que trabalha por meio da prática esportiva com crianças em situação de vulnerabilidade, chamada Forças no Esporte. Esse programa, na verdade, crianças em situação de vulnerabilidade fazem ações, fazem atividades em unidades das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, baseadas em atividades esportivas, e lá elas ficam protegidas do acesso às drogas, protegidas do assédio, do narcotráfico, e lá elas vão incorporando valores que vão ser muito importantes para o seu desenvolvimento. Temos ações também baseadas no esporte, né, em eventos esportivos. Firmamos recentemente, deputada, um acordo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Futebol, com a CBF, para nós fazermos ações de prevenção às drogas baseadas no futebol. Temos ações também de capacitação para profissionais do SUS, SUA, CISNAD, para prevenção em populações específicas. Aqui trago um desses exemplos, que é a prevenção de drogas em gestantes, em lactantes, mulheres que estão amamentando, e com mulheres com filhos na primeira infância. Estamos agora no Setembro Amarelo e também temos ações de prevenção ao suicídio, baseado na questão da dependência química. Como nós já conversamos, nós vimos tendo no Brasil aumento importante do suicídio nos últimos 20 anos. Hoje, nós temos tido no Brasil cerca de 12 mil mortes por ano por suicídio. Diferente do que tem acontecido em outros países, que a taxa de suicídio vinha diminuindo, no Brasil vinha aumentando, por conta da desassistência que reinava em nosso meio. E vale lembrar aqui que nós não podemos, deputada, ter políticas públicas de tratamento às pessoas com dependência química e transtornos mentais sem termos ações focadas na prevenção de suicídio. Essa é uma parceria que temos com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Essa aqui é uma outra parceria com o DENATRAN, o Departamento Nacional de Trânsito, e a partir dessa parceria nós temos ações de prevenção a acidentes automobilísticos. Sabemos que parte considerável dos acidentes automobilísticos são em decorrência de pessoas que manejam carro, dirigem veículos sob efeito de álcool e outras drogas. Essa aqui também é uma outra ação que temos realizado, e todas essas ações, deputada, nós temos toda a intenção de trabalharmos aqui no estado do Amapá. Esse aqui é um programa muito importante, um programa Em Frente Brasil, deputada, de redução da criminalidade violenta. Nós temos, como já mostrei aqui, cada vez ações mais duras de enfrentamento às drogas, e um dos reflexos é a redução dos homicídios no Brasil. Nós reduzimos de 65 mil agora para pouco mais de 40 mil, e primeiro semestre desse ano só reduzimos 10% nas taxas de homicídio. Esse programa aqui, Em Frente Brasil, envolve 10 ministérios no governo federal e tem trabalhado nessa ação. Temos trabalhado também na prevenção em povos tradicionais, populações indígenas, populações ribeirinhas, quilombolas. Por quê? Porque são populações com necessidades especiais. Imagino que aqui no Amapá nós tenhamos populações com as características, e
podemos trabalhar também por meio desse programa, o programa Cuidar, que é uma parceria do nosso Ministério, o Ministério da Cidadania, com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Temos ações de informação à população, eu já falei para os senhores aqui do OBID, Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que foi totalmente reformulado. Eu convido a todos que estão nos acompanhando que acessem o OBID para ter contato com essas informações. Nós abrimos um canal de relacionamento com a população por meio do telefone 121, onde as pessoas podem ter acesso a essas informações todas relacionadas às políticas de drogas. Nós temos como objetivo levar informação para as pessoas. Por isso também é muito importante estarmos aqui no Amapá. Eu, nesses quase 3 anos, eu percorri quase todos os estados do Brasil. O Amapá é um estado que eu não tinha estado ainda. E por isso sou eternamente grato à senhora, deputada Aldilene, pelo convite, grato também ao UPID, ao Manajás, por ter propiciado essa possibilidade de estarmos aqui conversando com a sociedade e visitando os serviços, né? Visitando os lugares de atendimento, vendo o que a gente pode fazer para aprimorar e ajudar cada vez mais, levando em consideração as necessidades locais. Temos trabalhado cada vez mais com pesquisa para que as nossas ações sejam cada vez mais baseadas em evidências científicas. Nós temos 2 grandes estudos hoje sendo conduzidos, estudos epidemiológicos, para estudarmos como hoje está o uso de drogas no Brasil. Os últimos estudos são muito antigos, estudos com métodos diferentes. Esse é um estudo pioneiro aqui no Brasil. A gente está estudando o consumo de drogas a partir dos metabólitos das drogas eliminadas no esgoto. Então, o indivíduo que usa droga, para a droga ser eliminada, a droga se transforma numa outra substância, aí ela é eliminada. E a gente está estudando essa substância nos esgotos, para a gente identificar qual que está sendo o uso da droga nas diferentes regiões do país. E temos um outro estudo epidemiológico, aí, um estudo de metodologia mais convencional, por meio de entrevista, que é o LENAD, que eu já falei para os senhores. Tem 2 edições e nós estamos aqui na 3ª edição, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, com a Unifesp, fazendo esse estudo populacional em todo o país. E, novamente, é muito importante que as nossas ações, eu reitero aqui, que as nossas ações sejam cada vez mais baseadas em evidências científicas e não em questões ideológicas. Temos outras pesquisas em curso, em parceria com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, sobre Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, inclusive para nós aferirmos, né, enfim, os resultados das farmacoterapêuticas, quais são os parâmetros, os fatores que influenciam nos melhores ou piores resultados, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa política pública. Então, mais uma vez aqui, a nossa ação com as farmacoterapêuticas não é baseado em questões ideológicas. A gente está buscando, inclusive, estudar quais são os melhores parâmetros de funcionamento das entidades, o que leva a ter melhor ou pior resultado, porque o nosso objetivo é avançar cada vez mais. E a gente, como gestor, tem obrigação. A gente tem obrigação com o resultado. Não dá para a gente ter uma política pública com resultados como esse e vir aqui e querer falar que está tudo bem e continuar. A gente precisa mudar. Diante de problemas, cabe ao gestor público ter essa coragem de mudar o rumo. Porque não é possível que a gente continue ofertando coisas inapropriadas para as pessoas. Isso é um desrespeito à sociedade, inclusive é um desrespeito ao pagador de imposto. Porque cada recurso colocado aqui vem do pagador de imposto do país. Na agenda internacional, nós temos ações com os nossos vizinhos. O Brasil faz limite com os principais produtores de drogas do mundo. O Brasil faz limite com a Colômbia, Peru, Bolívia, são os maiores produtores de cocaína do mundo. Infelizmente, nós vimos tendo políticas públicas muito coniventes, lenientes, condescendentes, inclusive, com esses países, o que levou o Brasil a ser inundado, encharcado de droga. O Brasil é uma rota de escoamento da produção dessas drogas e a gente vem lutando cada vez mais para apreender essas drogas e minarmos o poder do crime organizado ligado ao narcotráfico no país, inclusive com ações em conjunto. Eu estive, por exemplo, no Paraguai recentemente, em Assunção, trabalhando em ações conjunto com o governo paraguaio, por exemplo, para a erradicação de plantações de maconha no pó paraguai. Antes da droga vir para o Brasil, a gente está tentando
acabar com a droga lá no Paraguai. Semana passada eu tive uma reunião, né, a gente está começando agora também tratativas com o governo peruano, nós tivemos no ano passado também o início do trabalho com o governo da Bolívia, enfim, para que a gente possa enfrentar de frente, né, esses problemas. Na agenda internacional, a gente tem trabalhado em parceria com a ONU, né, por meio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, a UNODC, Departamento de Estado americano, para ofertar cursos de capacitação para os gestores locais e para os trabalhadores que atuam nessa área da dependência química. Temos uma parceria importante com a UEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a UEA-CICAD, que tem nos ajudado também em várias ações. Nós temos buscado beber também das experiências internacionais para que a gente não repita aqui problemas que já aconteceram em outros países. Essa aqui é uma outra parceria que a gente tem, um convênio com o ISUP. O ISUP é um órgão internacional que congrega profissionais da área da dependência química e a gente tem trabalhado cursos de capacitação. E aqui, enfim, por fim, uma parceria com o PNUD, também nessa área internacional para pesquisa e capacitação. E já estou encaminhando aqui para o final, deputada, temos buscado parcerias com estados e municípios, fizemos um acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional de Municípios, com a CNM, para levarmos as nossas ações para os municípios brasileiros. Nós criamos aqui a Comissão Intergestora Bipartite. Essa Comissão Intergestora Bipartite é muito importante, que a gente tem buscado com isso, temos ações alinhadas com os estados, né, para que a gente possa, primeiro, levar, né, e disponibilizar cada vez mais os programas do governo federal para os estados, para que a gente possa também conhecer as realidades dos estados e trabalharmos a partir disso. Essa daqui, como parte dessa parceria com estados e municípios, daqui é um outro curso, deputado, que nós já lançamos, mas que nós podemos trabalhar para disponibilizar aqui para o estado do Amapá, que é um curso voltado para gestores, né, um curso de política sobre drogas. O nome do curso é Política Nacional sobre Drogas, o que os gestores estaduais e municipais devem saber. Ou seja, essa é uma ação de capacitação para gestores que trabalham com política de drogas que nós podemos trazer, por exemplo, aqui para o estado do Amapá para ajudar na capacitação dos profissionais. Esse curso muito importante que fizemos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de São Paulo, para que a gente possa ter, né, enfim, uma pedagogia apropriada para levar essas informações para os gestores. Temos ações contra a liberação das drogas aqui em várias frentes, né, junto à Anvisa, junto ao Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive ações internacionais, né, uma ação na ONU que buscava a redução, buscava a flexibilização do controle internacional sobre a maconha, e estivemos na ONU defendendo a posição contrária. A posição brasileira é contra qualquer tipo de ação que busca a legalização das drogas em nosso país. Aqui, enfim, conseguimos barrar uma ação que tinha na Anvisa, que liberava o plantio de maconha no Brasil, em 2019. Temos trabalhado para barrar esse projeto de lei 399, que busca a criação do marco regulatório da maconha no Brasil. Temos trabalhado também junto ao Supremo Tribunal Federal num processo civil que está avaliando a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que busca a descriminalização de todas as drogas no país. E essa ação aqui, uma ação na ONU que tivemos, também uma posição contrária do governo brasileiro contra ações que buscam a flexibilização do controle sobre a maconha. Temos para isso, enfim, organizado várias ações, inclusive essa também, viu, deputado, é uma outra ação que podemos trazer aqui para o estado do Amapá, que é o Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas, né, para mobilizarmos todos os atores aqui do Amapá que são contra a liberação das drogas, que são favoráveis a uma política efetiva que avance no enfrentamento aos grandes males relacionados às drogas no país. Na ação do Covid, nós tivemos uma ação bastante importante em toda a rede assistencial, contando SUS, SUAS, CISNAD, e aqui falando especificamente da comunidade terapêutica, nós publicamos uma portaria logo em março de 2020, logo no comecinho da pandemia aqui no Brasil,
e uma cartilha de orientação para as farmacêuticas, para que elas pudessem funcionar durante a pandemia, respeitando todas as vicissitudes, as necessidades do momento pandêmico que vivíamos e que ainda vivemos. Vale lembrar que das cerca de 11 mil vagas, deputada, financiadas pelo governo federal, nós não tivemos sequer um óbito por Covid. Não tivemos um óbito. Mostrando a responsabilidade e a presteza técnica das farmacêuticas no cuidado das pessoas com dependência química. E aqui uma outra ação que nós tivemos, que foi a criação de vagas adicionais. Além daquelas 11 mil vagas que já financiamos, nós criamos mais 1.500 vagas para o acolhimento de pessoas em situação de rua em comunidades terapêuticas por conta do momento da pandemia. Um trabalho aqui que fizemos o Ministério da Cidadania junto com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. E aqui, avançando também no momento da Covid, mas avançando nas normativas que temos no país, nós publicamos essa portaria conjunta da nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, com a Secretaria Nacional de Assistência Social, lá em Brasília, do SNS, colocando as farmacêuticas como uma entidade, como um serviço de apoio aos serviços da rede socioassistencial, da rede SUAS. Vai lembrar que a comunidade terapêutica faz parte do SUS, uma terapêutica faz parte da RAPS, com a nova Política Nacional de Saúde Mental, uma terapêutica faz parte da rede do CISNAD, com a nova Política Nacional sobre Drogas, e agora, deputada, colocamos as comunidades terapêuticas como uma entidade de suporte à rede socioassistencial. Porque o nosso objetivo não é que uma terapêutica funcione apartado das outras redes assistenciais, pelo contrário. A nossa ideia sempre foi colocarmos, reitero aqui, todos os serviços compondo as redes assistenciais, todos os serviços compondo essas redes de cuidado, sem termos a posição excludente, e colocando essas redes para trabalharem de maneira articulada. Então, é assim que a gente acredita, é assim que a gente trabalhando para que a gente possa ter resultados mais efetivos na recuperação de pessoas com dependência química. Redes ampliadas, fortes, diversificadas, articuladas. Aqui, alguns dos amigos que trabalham conosco lá em Brasília. E, mais uma vez, deputada, muito obrigado pela gentileza do seu convite. E parabéns por essa importante iniciativa. E aqui, enfim, eu finalizo dizendo que a gente está vivendo um momento importante agora, exatamente agora. A gente está com uma consulta pública aberta. Nós estamos construindo, junto com a sociedade civil, o novo PLANAD, que já foi exposto aqui pela doutora Elaine Magno. O PLANAD é o Plano Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E o PLANAD, na verdade, vai organizar as ações que o governo federal e toda a sociedade brasileira vai executar a partir de agora. Então, eu convido a todos os amigos que possam acessar essa consulta pública e que possam, enfim, participar desse importante momento. Então, mais uma vez, obrigado. E fico à disposição aqui, deputada, para a gente avançar nessas articulações, não só com a Assembleia Legislativa, mas também com o governo do Estado do Amapá. Nós temos todo interesse em termos parcerias efetivas, inclusive, talvez a possibilidade do Estado do Amapá ser um desses estados, deputada, e conto aí com o apoio da senhora, e sei que tem o apoio da senhora, talvez o Estado do Amapá possa ser um desses estados que hoje trabalham em parceria com o governo federal e que hoje nós temos esses acordos de cooperação técnica. São muito importantes. São acordos que contam com um plano de trabalho muito bem especificado, com cronograma de ação. Eu acho que isso pode ser muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e fico à total disposição por aqui.